pois para isso foi elaborado. Mas quando da encarnação, existe o esquecimento, há uma necessidade redobrada de cuidados para que esse ou esses que estão encarnados não se desvirtuem tanto, distanciando-se muitas vezes do seu objetivo. É preciso ter abertos os seus sensores para a captação instantânea do socorro urgente que lhes envia seu grupo de apoio. Então não é tão simples o resgate ou a reposição daquilo que se lesou em vidas anteriores. Não é tão simples como o encarnado imagina, mas às vezes é um simples gesto de um encarnado que o absolve. É, portanto, necessário que sempre haja disposição para o ato contínuo de se estar em comunicação com as fontes de auxílios, aurindo de sua própria consciência cósmica seus ensinamentos e tirando dali, também, seu caminho, a certeza de que cumpre um programa e procurando de todos os modos executá-lo. É, portanto, indispensável a atenção plena de seu viver na carne, pois dessa atenção depende, muitas vezes, o sucesso de um programa, e é preciso aproveitá-lo, pois outros também têm o mesmo direito de fazê-lo. Quando o encarnado está sendo amparado, ele sente. Natural que todo encarnado tem seu lado de sensibilidade e pode aurir do cosmos seu auxílio, isso é bem claro, mas aos ouvidos do encarnado sua alma sentimento, seu lado invisível é que não podem ser ouvidos, pois seus sentidos estão ocupados por futilidades, e é aí que se perde toda uma transmissão redentora auxiliatória de um programa, que se perde, sempre, por descuido do próprio encarnado. Enquanto é tempo, alerta, desperte sempre seu coração sentimento para que todo o seu conjunto físico se alimente e se apoie nas fontes da luz, da paz, do amor. Nada é comparável ao despertar de um coração para as coisas do espírito. 48. Acerte seu passo. Que todos estejam em paz. As experiências no campo científico têm trazido muitos benefícios para o homem, mas também, como toda procura, tem achado muitos e muitos empecilhos e sofrimento. A ciência é uma fonte de informações que está sempre à disposição de toda a humanidade, mas é uma faca de dois gumes. Muitos há que já foram contaminados, na área de biologia, por suas próprias descobertas, como também, liberam forças que se voltam contra a própria humanidade. O sofrimento e a dor andam juntos com as descobertas, e todo empreendimento dentro do campo científico, necessário se faz seja cercado de todo cuidado, pois já em tempos recuados muitos provaram esse sofrimento. Não tomem que seja uma punição, não se dá isso. Apenas o resultado do descuido e, às vezes, o despreparo para a lida com determinados agentes. Por muitos males a humanidade é atingida sorrateiramente, por descuidos nesse sentido. É preciso que a humanidade esteja preparada para seu trabalho principal, que abrange tanto a área física como a espiritual. É preciso que também cuidados especiais sejam notados, que na procura de um caminho não encontrem inúmeros atalhos que desvirtuem sua meta e que tragam, também, distúrbios epidêmicos para a humanidade. Os caminhos são iguais, têm os mesmos valores. Não pense o homem que seus males vêm somente do seu físico, sua parte de sensibilidade espiritual capta muitas vezes do éter muitos males que estão em suspensão, trazendo doenças para o corpo físico. Também, como em qualquer laboratório de pesquisas, solta elementos que são nocivos e que, uma vez implantados no organismo humano, causam danos irreversíveis. A pesquisa é uma só, tanto em um campo como no outro. Ambos levarão o homem ao bem-estar e abrir-se-ão caminhos esplendorosos de saúde e satisfação. Na face da terra existe o bem e o mal, existirá para sempre também a escolha, mas o cuidado na manipulação dessas forças depende exclusivamente do homem. Só ele é capaz de descobrir seu próprio caminho, e a ciência está a seu favor. Tudo existe para seu bem, conforto e segurança, mas temos visto o destino descuidado de algumas descobertas que estão assolando a humanidade, e se não houver uma contenção imediata, quando a houver, poderá ser tarde demais.
O bem e o mal regem os destinos da humanidade. É preciso que sempre, na manipulação dessas forças, o homem tenha atenção plena no seu labor. Muitos abrem a garrafa e soltam o gigante, e não poderão jamais recolocá-lo aprisionado, e terão fatalmente que conviver com ele para o resto de seus dias. Assim também o espírito, essa parte rege os destinos da humanidade, e será somente por descobertas nesse sentido que o homem descobrirá seu verdadeiro caminho para sua evolução, e ele é idêntico ao caminho da ciência, tem também seu gigante encantado que, uma vez liberto, jamais voltará a seu primitivo lugar. Que todo esse possam seguir sempre, à procura da fonte escondida que os levará, com certeza, às fontes eternas da luz, da paz, do amor. O bem e o mal andam juntos, acerte seu passo, pois será também um companheiro. Escolha. 49. É preciso fazer a luz. Os que estão na senda da luz terão alcançado o verdadeiro caminho de sua peregrinação no plano terra. A proximidade de um evento traz muitos benefícios para todos, mormente para os que estão neste momento trabalhando para o bem comum, que é a evolução do plano. Estando entregues em bem comum, esquecem-se os motivos, e com isto ganham mais intensidade, pois todo aquele que se junta ao todo faz parte desse todo e se torna mais forte. Assim também todos os seus intentos se intensificam em forças e os eventos se tornam grandes acontecimentos. Os sentimentos dos encarnados crescem, portanto, na medida das suas intenções. É preciso que tenham sua direção delineada para que o aglomerado de suas próprias emoções saia do seu íntimo, formando grande sustentação ao projeto coletivo. E quando muitos pensamentos e intenções se juntam, alcançam, na escala das intensidades, o objetivo. É, portanto, necessário ao grupo para que uma ideia ou emoção caminhe, tome corpo e se concretize, enfim, para alcance de um bem comum. Quando forças se aglutinam, o ponto de resistência fica mais fraco, o foco de ataque pode mais, alcança portanto seu objetivo. Acontece com os sentimentos ação aquilo que acontecia em ótica, quando raios incidem em um ponto e se pode destruir-se. Quando raios do sol incidem transpondo uma lente, convergem e se transformam em autoconcentrador de força e pega fogo, tal qual o fósforo que, pelo atrito, se transforma. As forças são poderosos agentes. O homem não sabe o que dorme em seus sentimentos e se lembra apenas do que foi. O homem não sabe do poder de sua força mental, perdeu-se nos tempos. É preciso recordar para iluminar-se tal qual qualquer força de atrito que produz luz. Na ânsia da vida, o homem esquece de vivê-la, aproveitando todo o seu cabedal de utilidades, quedou-se no seu comodismo para sempre. É preciso que se precipite em busca de sua verdadeira personalidade. É preciso recordar, para depois, muito brilhante, poder iluminar também seu irmão, e assim, por atrito constante, fazer a luz que afastará sempre todos da escuridão em que permanecem, oferecendo então a oportunidade de sentir a vida, vivida, em constante direção às fontes da luz, da paz, do amor. É preciso aprender a querer a vida, a vivê-la no fogo do conhecimento para fazer a luz. 50. Você conhece seu próximo? Que todos tenham o propósito de servir. Que todos tenham a vontade de amar. As experiências que o homem faz para a melhoria de sua vida, para seu conforto pessoal, lhe estão trazendo igualmente a ruína, a desgraça e a morte. Em quase todos os ganhos da sabedoria humana está a destruição e a dor, trazendo portanto a infelicidade e não sua alegria, como a princípio desejou, pois quanto mais o homem se inicia tecnicamente, quanto mais ele alcança sua própria destruição. Está provado, e o homem sabe disso, que, muitas das vezes, o homem consegue seu bem-estar destruindo seu próximo. E saibam que o próximo é todo aquele que está neste mesmo momento encarnacional, como, por exemplo, uma árvore que ele derruba é seu próximo que ele agride, um rio que contamina um próximo,
ou muitos próximos que estão vivendo em suas águas. Portanto, é destruição para construir, é a morte para dar conforto, para que ele tenha mais quinquilharias para alimentar seu ego, para perturbar-se sempre mais. Estamos vendo o progresso, e é bem verdade que a existência do progresso é um ganho da inteligência humana. Sabemos que é uma conquista, mas essa conquista muitas vezes está impregnada da ambição desmedida, como o homem escravizando o próprio homem, a troca de dinheiro que se transformará em conforto, viagem, poder, classe. Isso está afetando a dignidade humana. O homem está se perdendo. É preciso haver certa cautela. É preciso refletir. A matéria-prima do século, o plástico, está sufocando o próprio mundo, como também o material atômico. Seu lixo está contaminando seu redor. E quando e onde o homem o colocará, e como e quando ele poderá, igualmente, colocar sua ambição de poder? Quando seu potencial bélico será contido? Como e quando sua vida renascerá livre, solta, sem obstrução em seus canais de aspirações? É preciso aumentar a resistência para alcance de seu viver espontâneo, é preciso estar dentro e seguro, pois seu coração é a medida exata de toda a ambição, do seu desejo de obter isso e tornar invulnerável nesse particular. É preciso refletir. Quando a consciência do homem se livrar dele mesmo, quando seu poder de ação se abrir para a razão do seu conhecimento interior, ele aparecerá tão belo e altaneiro que suas conquistas e aquisições serão limpas e produzirão a paz, pois é preciso desejar e organizar com harmonia, para que o plano terra seja restabelecido, para que o poder e a glória estejam com ele, e o homem, o conquistador de si mesmo, se dirige eternamente para as fontes de energia, salutares e eternas, que estão nas fontes da luz, da paz, do amor. O homem será algoz de si mesmo, só por sua vontade consciente saberá e poderá florescer. 51. A transformação do homem. Que todos sejam abençoados para que tenham a influência divina protegendo-os e que levem a seu irmão a proteção e a caridade. As insuficiências atingem o homem porque ele não se encontra preparado em seu interior para poder combater o mal, e sendo assim, ele está sempre à mercê de influências que prejudicam seu caminhar. Já vimos a necessidade de equilíbrio para que possa galgar sua posição. E qual é a sua posição? Natural que estando aqui para servir ao Pai, o homem terá sempre que se pôr a serviço do seu amor e, para tanto, é preciso que ele esteja preparado. Quantos são os estados do homem? São todos os que ele terá que passar, são tantos quanto as suas necessidades, pois evolução e necessidade não se podem medir, elas existem sempre, estão no caminho do homem, e para que nada se interponha entre ele e seu objetivo, que é a evolução, é necessário que o homem se conheça. Há várias maneiras de conhecimento, tantas quantas forem necessárias. O homem é um produto do meio, portanto, suas necessidades variam com seu estado. Ele tem que ter sua intenção presente no seu coração. É por esse caminho que conseguirá transpor a barreira de sua ignorância quanto às coisas do oculto, que estão presentes em sua vida, mas ele não vê. É preciso estar alerta. A transformação do homem então é constante. Sim, tanto é constante quanto intensa, sua vontade é que é fraca e sem direção. Muito se tem pedido e pouco se tem obtido. Portanto, está no homem, em sua constituição íntima, o fracasso ou a vitória de um programa encarnacional dirigido somente em sua direção e como único objetivo a sua evolução. Nada sabe o homem dessa necessidade? Muitos sabem e recolhem, outros sabem e não dão atenção devida, e outros nada sabem mas obtêm grandes proveitos, porque esses são os puros de coração, sentimentos límpidos dirigidos ao bem e ao amor. Beneficiam grandemente a seu meio e eles próprios, pois quanto mais fazem por seu irmão, quanto mais recebem em troca, pois dando se recebe, e a grande corrente de sentimentos e aquisições se forma, infinita, seguindo o caminho evolutivo em direção ao Pai, ao centro de força que é a luz da humanidade, Deus.
Sabem os homens das responsabilidades desse descaso natural, mas é importante que os que sabem alertem a tantos quantos estejam dentro do alcance de suas palavras, para que todos sigam confiantes no propósito que os motivou a encarnar, que é a evolução do espírito, sempre constante e resoluta em direção às fontes da luz, da paz, do amor. É preciso estar consciente do seu papel de amparo e proteção à grande escalada da evolução da humanidade. 52. Interpretar sentimentos. Que todos tenham fé, que todos possam alcançar seu irmão e com ele a evolução do espírito. Às vezes que estender as mãos serão tantas que o homem se acostumará a não andar sozinho. As experiências dão aos homens a salvação de suas encarnações. Quando é que se faz a reflexão sobre o estado atual? Sempre o homem está nesse aparente estado, mas nem sempre ele se dispõe a recorrer à experiência como ensino para alcance de um estado superior e então sua expectativa fica frustrada, pois não poderá atingir nada, nenhuma posição favorável, se não tiver sua atenção voltada para suas ações. Como o homem se volta para si mesmo? Quando ele pratica seus atos ditados pelo seu coração, não por seu intelecto, nem por sua razão, mas somente pelos seus sentimentos, pois reside aí todo o seu poderio de intercâmbio, de aquisições com o mundo oculto, e é por seus sentimentos que ele se lança em demanda do seu irmão. Seus sentimentos são ações do seu organismo, que age nas profundezas do seu ser constituído. Não sendo físicos os seus sentimentos, são porém produzidos também pelo seu físico, pois os sentimentos vêm também do corpo. Parece impossível que isso aconteça, mas todo ser que é agressivo tem a alimentação de seu corpo também agressiva. Portanto, os sentimentos são produtos também do corpo físico. É preciso estar alerta também nessa parte. E por que não? O homem tem por obrigação cuidar-se, tanto física como espiritualmente, pois seu corpo físico não difere do seu corpo espiritual e demais corpos. Todos são interligados, todos agem, vivem, se dão e sofrem por seu próprio funcionamento, todos estão a serviço uns dos outros, todos com as mesmas alegrias e as mesmas tristezas. Portanto, os sentimentos são produtos do corpo físico e todo aquele que cuida do seu físico, em atenção à sua alimentação, seu sustento, está procurando dar condições ao seu todo de entrar em harmonia, e a harmonia produz sentimentos equilibrados, capazes de produzir o bem e a concórdia, purificando a atuação do homem no plano terra. Portanto, o estar alerta é um estado permanente do homem em seu passar por este plano. Saberá o homem distinguir quando de sua atuação boa ou má. Ele é consciente, sabe, portanto, o que faz, mas muitas vezes procura escurecer essa parte, elevando seu pensamento para longe daquilo que ele pratica, e aí está o perigo de sua falta de atenção. Comete erros, comete enganos que se tornarão encargos negativos por toda uma encarnação e que, muitas vezes, se estenderão para o futuro delas, e tudo isso poderia evitar se olhasse para dentro, se vigiasse e controlasse sua vontade consciente, e então ele só produziria aquilo que fosse benfazejo, para todos. E assim seria a harmonia, fazendo parte constante da vida do homem, e se implantaria o amor sobre a terra, e todos teriam motivo de sobra para que seu programa encarnacional desse certo, e caminhariam sempre unidos em demanda de melhores planos e posições, sempre voltados para a luz, a paz, o amor. É preciso cuidado ao interpretar sentimentos. Alerta, pois. 53. Sob domínio dos sentimentos. Os que estão a serviço do Pai encontrarão sempre oportunidade de servir e amar ao próximo, pois estarão desse modo dando testemunho do seu amor, que é infinito. Todos são irmãos e lutam pelos mesmos ideais de amor e caridade. Os desejos humanos fazem do homem um ser puramente sob seus domínios. Como acontece isso? Todo ser humano está sob domínio dos seus sentimentos, e quando esses sentimentos não estão em harmonia acontecem sérios distúrbios em toda a sua existência,
físico ou espiritual, acarretando um atraso em sua evolução. Os sentimentos desarmoniosos dão essa sugestão e atrasam a evolução. Sim, todos os estados que o ser humano alcança estão ligados a seus sentimentos, e é portanto necessário, de suma importância, que o organismo esteja funcionalmente equilibrado, pois esse estado físico é responsável por sua parte emocional. São órgãos produzindo seus humores e dando ao corpo físico o equilíbrio de funcionamento que gera, em consequência, harmonia funcional. O estar em paz é produto físico também, mas é necessário que as duas partes, funcional e emocional, estejam juntas, partam juntas de um mesmo princípio de alcance. O homem quer ter saúde para poder produzir sua harmonia, quer estar em paz, mas muitas vezes abusa do seu corpo físico e sofre transtornos emocionais que lhe tiram a paz. É preciso, portanto, estar em constante atenção. O estar em atenção evita transtornos. Sim, o estar em atenção é um estado permanente que produz o equilíbrio, pois para a escolha é necessário o bom senso, para tê-lo é preciso estar alerta, para sentir é preciso que todos os seus órgãos estejam a seu dispor, pois o coração é tão importante para seu viver como seu fígado, ambos produzem a paz, e esse conjunto milagroso que é seu corpo humano é que dá o impulso de ascensão para o seu espírito. Muitas vezes, não é entendido pelo homem que corpo enfermiço produz a paz, mas isso se dá. Explique essa harmonia. O espírito está atento à desarmonia funcional de algum órgão, que não afeta esse sistema, pois entra aí a capacidade de obtenção de comunicação com as fontes eternas, e o trabalho humilde muitas vezes é o canal de comunicação e manutenção desse organismo. Se ele tem esse estado, está em harmonia mesmo com o organismo doente, porque tem a senha de comunicação clara e nobre governando seu estado. A caridade seria um meio de alcance natural. A caridade, como qualquer outro estado, por exemplo, a humildade, a devoção, a castidade, a glória de estar a serviço do Pai. E sempre que o ser humano penetra nos domínios do amor distribuído tem paz, produz harmonia, alcança o estado primordial de evolução e caminha em demanda de melhores planos, em direção às fontes da vida eterna que estão contidas na luz, na paz, no amor. Verifique sempre seu propósito, é importante para seu viver. 54. Cuidado com sua mente. Os que passam por momentos aflitivos sentem a presença de Deus. Nas horas de paz está a presença de Deus. É preciso amar para distribuir as bênçãos de Deus. Estejam em guarda, o socorro lhes será enviado. Nas dádivas distribuídas podemos sentir a profundidade das bênçãos recebidas, pois todo aquele que as recebe é uma afirmação do amor do Pai, o testemunho vivo da sua misericórdia. Estamos entrando num período de grandes agressões, de grande violência e toda a humanidade já está sofrendo seus efeitos. Quando o mundo está em convulsão física, seus habitantes sofrem danos terríveis em sua estrutura, e são esses efeitos que o homem está sentindo e é preciso que a atenção de todos esteja voltada para as práticas da caridade, formando um círculo de proteção e amparo para todos. É preciso ter em mente que o homem necessita mudar sua mente. Ela está causando quase todos os seus males, pois quem produz ondas desconexas, desalinhadas, desequilibradas, encontra eco no seu ambiente e esse eco-onda vai se propagando até alcançar dimensões aterrorizadoras, criando uma força tal que encapela os mares, destrói montanhas, transforma, aniquila e faz sofrer toda a natureza, o cenário natural de seu viver. Como isso se dá assim? O homem está descuidando daquilo que é primordial em seu viver, seus sentimentos, e então entra num círculo que produz violência interior e gera violência exterior. Se um está em guerra íntima, todos estão em guerra entre si, e as doenças aparecem, pois a disfunção de um organismo gera total desequilíbrio, saindo daí todos os seus tormentos. Como o homem continua alheio ao seu procedimento,
Todos os seus sentidos estão adormecidos, todos os seus pensamentos estão toldados, todos eles geram violência e discórdia. Totalmente desarmoniosa está sua função de amor. Ele não sabe amar, pois só pensa em destruir, com o fim de enriquecer de posses que o tempo se encarregará de destruir, que aqui ficarão neste plano que está sendo o cenário do seu sofrimento. É preciso observar. O homem está tão distanciado da fonte por sua própria vontade. Sim, o homem não pode culpar as intempéries pelo sofrimento que lhe causam. Ele é o único culpado, pois desequilibra a natureza, que tem suas leis. Ele coloca em risco sua vida quando desrespeita as leis naturais. Ele é o causador de seus males. É preciso observar, analisar, refletir e caminhar em direção às fontes de salvação que estão contidas na luz, na paz, no amor. É preciso limpar suas águas para não poluir as águas do seu vizinho. 55. Manifestações físicas. Os que passam por este momento em que o plano Terra se transforma, tanto física como espiritualmente, sofrem os abalos profundamente. É preciso estar alerta. Quando manifestações de qualquer natureza abalam o homem, fazem com que ele se desloque do seu ponto de equilíbrio. Quais são essas manifestações? As que abalam a estrutura física da Terra, como, por exemplo, os deslocamentos de correntes aéreas abalam grandemente o sistema nervoso. Os ventos que sopram com grande intensidade se manifestam no homem com igual intensidade. Suas emoções entram, também, em torvelinhos, abalando todo o seu funcionamento estrutural, tiram o homem de sua rotina. Da mesma forma como os ventos abalam os elementos da natureza, acendem o fogo, movimentam as águas, abalam montanhas, etc. O homem está intimamente ligado aos acontecimentos do plano natural. Ele é parte deste plano Terra, portanto, todos os abalos que o atingem também abalam o homem em seu aparelho físico. Suas funções orgânicas sofrem transtornos e seu equilíbrio desaba. Tudo que o homem pensa que domina, cai, desmorona como um castelo de cartas. Tudo é alimentado, em vão, pela vaidade do homem que pensa ter o domínio absoluto sobre seu corpo físico. É preciso então estar atento. Em todos os sentidos, físico e espiritual, emocional, funcional, todas essas facetas são afetadas por um simples abalo sísmico. Todo o sistema nervoso é atingido, todo o seu equilíbrio morre naufragado nas águas dos abalos da Terra. É preciso estar atento e reconhecer sua fragilidade. Seu corpo físico nada é senão um aglomerado de emoções transitórias. Tudo é levado para longe dele por uma simples questão de segundos. Tudo foge a seu domínio quando ele é dominado por uma emoção mais forte. Portanto, nada é definitivo em seu viver. Tudo está ligado ao viver do plano Terra, que sofre as consequências do próprio homem. Estão vendo que quem pratica recebe igual merecimento. Tudo aquilo que o homem faz é para seu recebimento. A natureza é agredida, mas, na sua primeira manifestação, agride profundamente seu agressor. É preciso estar consciente do perigo a que estão expostos. É preciso acordar. Que todos possam aurir na fonte da vida a vida maior que está contido na luz, na paz, no amor. O homem é seu próprio algoz. O homem produz aquilo que recebe. 56. Tempos chegados. Nem sempre o descuido e a desavença tornarão o plano Terra um plano inóspito. Haverá tempo em que a harmonia e o amor restabelecerão o plano da Terra. Que sejam todos felizes. Há apenas um breve espaço de tempo para que os tempos sejam chegados. Que é tempos chegados? É uma época de ouro para muitos, como também para muitos será de breves expiações e sofrimento, pois todo aquele que deu testemunho do amor distribuído levantará a bandeira do amor do Pai. Quais esses tempos? Como serão eles? Os tempos serão os mesmos, em se tratando do plano físico, mas o homem será outro, beneficiado que será por sua consciência despertada, pois todo aquele que traz o estampado em seu íntimo a palavra de ordem, estará com o Pai.
Como o homem pode conscientizar-se dessa época? Todos poderão sentir suas benfazejas vibrações, o coração do homem se abrandará e toda a estrutura funcional será outra, gozará de mais saúde, pois estará em harmonia interior gerando seu equilíbrio emocional. Então a saúde será restaurada, e o homem não mais sofrerá. Em termos, a saúde será beneficiada, pois o homem terá modificado seu modo de pensar e, em consequência, seu proceder. Ele será um tanto mais temente a Deus e às leis da natureza. Como a natureza poderá influenciar nesse sentir natural, se ele não agredir não será agredido, estará harmoniosamente sendo parte integrante dessa natureza que o cerca, como é o seu estado natural. Portanto, se o homem voltar às suas origens em sentimentos, palavras e obras, forçosamente também modificar-se-ão suas atitudes e a paz e a concórdia serão suas companheiras e, então, ele estará em paz, será feliz, verá sua integração contínua com a natureza, será parte integrante desse todo com grande atividade, pois estará, também, distribuindo auxílios e protegendo seus irmãos de plano, as plantas e os animais. O homem é a figura importante nesse despertar, se não primordial, pois é ele que causa, com seu desatino, todos ou quase todos os males que atingem, com suas agressões, a natureza, que o recebe em seu meio, dando-lhe a vida. É preciso estar bem para produzir o amor e a paz, pois, se o homem for bem alimentado com seus pensamentos, estará produzindo aquilo de que ele mais necessita, que é a paz e a segurança, fatores importantes para ele ser feliz e fazer todos do seu meio felizes e venturosos, pois acharão o caminho da volta, aquele que os levará, a todos, para o centro de forças de manutenção e regeneração da vida renascida sempre, para a maior glória de Deus, sempre, pela eternidade, que estão contidas na luz, na paz, no amor. Todos são fatores primordiais na formação do plano e assim estarão dando testemunha do amor do Pai. 57. Para que haja perfeita sintonia. Que todos os encarnados encontrem seus motivos encarnacionais, para que possam pôr em prática suas intenções e não atrasarem demasia seus programas em grupo, para assim atingir seus objetivos. Que a vontade seja demonstrada pela prática do amor e da caridade. As limitações do espírito vão até seu corpo físico, não mais do que isso, pois sua atuação é infinita no meio cósmico. O espírito encarnado está liberto. Sim, todo espírito que atinge seu grau de liberdade se mantém independente e alcança todos os níveis que estão à sua frente. Apenas se faz necessário que ele cumpra sempre os preceitos divinos de amor e caridade, pois está nesses sentimentos seu poderio máximo quando de sua encarnação em qualquer dos planos que lhe estão à disposição. O espírito, sendo livre, atua portanto sem limitações. Toda a liberdade cessa quando encontra do seu irmão, assim também é o espírito, ele é livre de agir e de ir e vir. Mas quando sua capacidade de percepção está evoluída, ele respeita e acata a vontade de seus irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Poderá nos esclarecer com mais nitidez? O espírito que está livre em sua escala ascendente já possuindo seu raciocínio e modos de agir livres e desimpedidos, está apto, portanto, mas sua influência só se dá quando seu irmão encarnado permite, existindo entre eles uma perfeita conexão, e toda a estrutura se funde numa nova e os dois espíritos se harmonizam, dando passagem ao que chamamos de condutos livres de impedimentos, flui com a permissão do seu dono, e então as formas mais harmoniosas se dão, permitindo que o espírito se expresse numa linguagem clara e benfazeja, atuando no meio em que se propõe a caridade. Quando existe essa solicitação, natural que no meio sideral todos se encontram e organizam seus programas, mas quando acontece a tomada de um corpo físico sem o consentimento de seu dono, espírito, ele se ressente e se revolta, pois é preciso que se respeite o domínio particular, e se façam ajustes prévios, para que possa haver tal ou qual transmissão.
Então existe transmissão de ondas. Tal qual rádio, para existir um programa, tem que haver transmissor e personagem, embora, às vezes, esse seja gravado, mas é o agente, e o receptor, que recebe as informações e é o beneficiado, mas para isso deve existir harmonia para que toda sintonia no conjunto seja perfeita. Estarão sempre na mesma sintonia? Não estarão na mesma sintonia quando agentes não se completam e existem interferências, pois pelo espaço sideral estão agrupados milhares e milhares de canais de transmissão, todos estão em sua onda, e às vezes uns entram na sintonia do seu irmão, e então a finalidade não chega a ser realizada. É preciso alerta. Sim, em todos os campos da ciência, da tecnologia, da ação e recepção, necessário se faz atenção. Para que haja uma boa transmissão deverá haver bons agentes, e assim todos estarão em perfeita harmonia de sintonia, todos ouvirão a mesma orquestração, e todos igualmente sairão lucrando, pois entrarão nas faixas salutares da luz, da paz, do amor. Cuide de sua transmissão, alimente-a com seus sentimentos, única sintonia que colocará seu espírito em harmonia. 58. Escolherá sempre sua senda. Os que estão sob guarda vigiada dos seus sentimentos poderão dar apoio e proteção a seus irmãos que passam em completa distração, e são vítimas dos infortúnios do momento. É preciso que todos estejam atentos para que o mal seja debelado. As interpretações de todos os sentimentos e atitudes, o controle absoluto desses estados, levam o encarnado, possivelmente, a seu ponto ideal, para que possa pôr em prática seus motivos encarnacionais. Como sabem, todos estão sob influência direta desses sentimentos, e se o encarnado não encara tal atitude como seu verdadeiro motivo, não terá sucesso em nada de que faça parte, e até seu objetivo fica desfocado em sua permanência neste plano Terra. Como encarnado estará apto às atitudes certas, propondo-se sempre ao despertar, seja ele parte integrante em toda a extensão de sua permanência no plano, mas também será necessário que sua mente física não interfira nesse sentido, o do conhecimento interior e da revisão sempre constante de suas atitudes. Como estará essa atenção? Como deve ser sempre todo o trabalho de reconhecimento de sentimentos, estar sempre presente no breve momento encarnacional. Isso deve ser sempre lembrado pelos encarnados. Mas, em se tratando de sentimentos passados nas suas atitudes físicas, pois sentimento engloba também atitudes do corpo físico, não está somente no corpo de sentimentos. Como se dá isso? É natural que todo o material consumido numa máquina saia produzindo um determinado grau uniforme, transformado em sua finalidade principal. Se essa máquina é alimentada por uma espécie de material, o objeto será forçosamente o material feito forma. Todo aquele que produz sentimentos físicos, puramente materializados, saídos das suas funções físicas, estão carregados de excrementos físicos, assim chamados. Eles são purificados nos cadinhos da emoção e são transformados, volatizados, em puríssimas vibrações que se unirão às emanações da alma, juntando-se e dando a expressão sentimento. O homem não se apercebe disso? Nem sempre o homem está consciente desses mistérios e se lança, desordenadamente, em seu corpo físico, aurindo tudo o que de pior esse corpo produz, não tendo cuidado de escolher a matéria que impulsionará esse corpo, que o alimentará, para que cheguem volatilizados na esfera dos sentimentos, os elementos que comporão suas atitudes e pensamentos. E o homem saberá quando for capaz de discernir e escolher. Seus passos estão se encaminhando com muitos tropeços, é claro, mas escolherá sempre sua senda, que aos poucos se aclara, e distinguirá no seu proceder as eternas do bem que estão contidas na luz, na paz, no amor. Cuidado com sua matéria-prima, para que seu produto seja de melhor qualidade. 59. Fontes de força. Os que estão adquirindo conhecimentos,
que os tenham bastantes para o conhecimento dos seus próprios sentimentos, pois a sabedoria adquirida, se não tiver por base esse impulso, de nada servirá ao homem em sua tentativa de evolução neste plano terra. Como aparecem as ocasiões, assim também são as sugestões dos sentidos que assaltam a mente dos homens. Esses acontecimentos são constantes no viver do homem, na tentativa de achar seu verdadeiro sentido. O homem está aparentemente resguardado pelo seu raciocínio, mas sozinho não se pode equilibrar, pois é preciso que seu interior seja limpo de interferências várias, para poder alcançar sua nitidez de raciocínio e escolha. Como a mente do homem é assim tão vulnerável, sempre o homem terá dificuldades várias em sua escolha, agora e para o futuro, sempre estará sob influência do seu proceder, e seria preciso que todos os seus sentimentos fossem alinhados, vibrassem enfim num mesmo diapasão, para que seu sentido fosse em linha reta, em ascensão, para que seu refinamento fosse uma evidência em seu viver e não oscilasse assim como vem acontecendo. O homem quer ser íntegro em suas atitudes, mas seu proceder é sempre o oposto daquilo que ele é em essência. Como essas atitudes se misturam no seu interior? Ora, como separar o açúcar da água, se eles juntos já formam um terceiro produto? Não podem ser separados, um faz parte do outro, misturam-se e formam um novo estado. São íntimos que se fundem, como no homem estão também os elementos que se juntam, dando origem a um terceiro estado. É preciso fazer algo. Natural que é preciso sempre fazer algo que modifique essas atitudes do homem, mas todo esforço que ele fizer será em benefício também de todo o seu grupo, pois seus sentimentos, quando escapam ao seu controle, pertencem ao grupo em que ele atua, já não são produto seu, são pertencentes ao seu objetivo. E aí é que o cuidado de uma e qualquer emissão se faz necessário, cuidado todo especial em transporte e finalidade, pois toda força é duplicada quando encontra em seu objetivo igual reforço de ajuda e acatamento. Como se faz essa união? Natural que os estados de um pensamento vão carregando, em seu trajeto, todos os seus afins, e partindo desse princípio simples, igual atrai igual. Todo o pensamento carrega em seu proceder esse princípio e vai adquirindo forças conforme sua caminhada, e quando chega ao seu objetivo, já é uma força poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. É preciso, portanto, vigiar. O homem é fonte de vida como é também de morte, é preciso estar alerta sempre para que alcance o seu objetivo, limpo, resoluto e eficaz. Leve para seu ponto de chegada tudo aquilo de bom que consigam carregar de seus sentimentos, e assim só produzir o bem, só dar agasalho a bons pensamentos, trazendo e levando em seu trajeto os sentimentos nobres que habitam com grande intensidade benfazejos fluidos de harmonia e poder, e que sempre estejam ligados à luz, à paz, ao amor. Cuide-se sempre, seus pensamentos são fontes de força. 60. A caridade dos sentimentos. Os que se dão ao trabalho da caridade devem sempre manter limpas as mãos para que não perturbem a dádiva, pois há uma necessidade de amar nesse acompanhamento para que a vontade de Deus se cumpra. Os que estão neste plano se ponham a postos. Os acontecimentos do momento, que abalam o plano, estão fechando o final do século com finalidade única de queimar todo o karma coletivo da Terra, para que ela surja limpa para o terceiro milênio que se aproxima. Cada qual terá seu desempenho. Todos terão seus compromissos, melhor falando, todos terão sua finalidade neste momento, mas a mais soberana é o amor e a caridade, não essa caridade de dar como todos sentem. Mas a caridade dos sentimentos vem de revisando todos os laços que os unem entre si mesmos. Nesse particular, é preciso que o homem esteja em seu centro de apoio, que é sua consciência fluídica, que o levará, temos certeza, ao esclarecimento. Quando começará essa influência? Já começou, sempre existiu e existirá, agora, é claro, mais intensamente.
pois neste raiar de um novo século todas as mentes estarão voltadas para causas sociais, para o poder do socorro, tanto para os irmãos humanos quanto os irmãos da natureza. Todos serão defensores da ecologia, sentirão os apelos e as investidas da irmã e mãe natureza. A ela serão dados os melhores e mais intensos movimentos da humanidade. Todos estarão irmanados nesse sentido? Sim, todo o plano Terra procurará apoio mútuo. Todos os povos se levantarão com um único sentido, e aparecerá um novo líder religioso que trará a bandeira da regeneração e do consolo, para a proteção da natureza. E o mal do século, como estará? Sempre será atuante, será o justiceiro, vamos chamar, das intempéries da humanidade. Ela fez por onde, recebeu o prêmio, todo o movimento de fluxo é rebatido com refluxos, e assim quem sofre é o homem, ele fez, ele próprio recebeu. Haverá uma saída. Sempre há alguma porta aberta para quem quer encontrar um caminho, todos têm a oportunidade, nem todos encontram e aproveitam essa oportunidade. O raiar do dia já se anuncia, o clarão já se avizinha do amanhecer. É preciso, portanto, ter o coração, sentimentos, olhar, voltados para as práticas do bem, todos unidos num bem comum, e quem terá recompensa é o homem, que poderá cumprir sua finalidade aqui no plano Terra, que é o amor ao próximo, evoluindo o espírito, dando oportunidade de alcance de outras vibrações, e assim, unidos e irmanados, homens e natureza, sentirão as bênçãos de Deus que estão contidas na luz, na paz, no amor. É preciso acordar para a maior glória de viver em paz. 61. Provas e expiações, reflexos de vida. Os que estão neste plano poderão dar provas do amor do Pai em todos os instantes de vida, pois sempre estarão expostos a calamidades, e a grande proteção ainda é, e sempre será, o amor do Pai, que jamais desampara seus filhos. Às vezes, eles é que não compreendem. As provas e as expiações nada mais são do que reflexos de vida. Essas duas atitudes do espírito encarnado o levam a planos mais elevados, atingido, às vezes, com perseverança e amor. Quando é que o espírito está em provas? Chamamos provas toda vez que se outorga este ou aquele estado a um encarnado, pois é necessário que o espírito que se expõe neste plano seja cônscio dos seus objetivos. Ele vem dar testemunho, tem um objetivo a cumprir, alcançará ou não, mas trabalhará para chegar ao estado a que se propôs, vem imbuído de grandes propósitos. Quando é que o espírito vem em expiação? Quando ele tem dívidas a resgatar, deverá sentir na própria pele, encarnado que está, todas as agressões, todos os desagravos, todas as intemperanças que causou ou contribuiu para o sofrimento de um ou muitos irmãos seus. Vemos muitos encarnados não se julgarem merecedores desta ou daquela situação, não se conformarem com o sofrimento, às vezes com a privação de vários sentimentos, e quantas vezes eles vêm junto e muito ligados àquele que fizeram sofrer. Então, sua finalidade é de reposição de tudo que praticou em situações anteriores. É certo que a personalidade do encarnado se sente lesada, mas o espírito que a anima, que habita seu corpo físico, sabe o porquê do seu sofrimento e se sente impelido a prosseguir sem esmorecimento. Quando é que esses dois sentidos se unem? Quando o espírito necessita dar provas a todos de que está em missão de resgate, demonstra assim que é humilde e submisso aos acontecimentos. Está a serviço das forças superiores, sofrendo com resignação, cumprindo sua finalidade, sem que com isso demonstre revolta contra os desígnios de Deus. Vem para dar provas e também se provar de que é capaz de fazer o bem, pois é centelha do amor do Pai, e se caiu em descuido, também saberá levantar-se e prosseguir, pois a força que o anima é divina e poderosa. O homem tem conhecimento desses momentos. Todos os encarnados sabem, bem no fundo da alma, como proceder, se estão merecendo ou não. A eles é permitido um vislumbre e também um pouco de esclarecimento que os leva à resignação,
pois sabemos de muitas provas passadas com grande resignação, alicerçadas com amor, estão dando louvor às forças ocultas. Todas as provas e expiações são válidas. Natural que a finalidade de todas as duas está em destaque na encarnação, mas se o espírito tem bem alinhado em seu sentimento alma a todos os seus haveres, será coroado esse mister. As provas e as expiações atingirão seus objetivos, e os espíritos, libertos das obrigações de resgate, estarão alçando planos onde impera a luz eterna e sempre caminharão seguros, pois sabem que a regeneração só é feita com humildade e que assim libertos estarão em demanda da luz, da paz, do amor. É bom verificar se sua permanência no plano terra está sendo proveitosa. 62. Passos incertos. Os que se dão ao trabalho de amor ao próximo, dando seu amor e sua caridade, estão dando provas de irmandade, pois todos são filhos do mesmo Pai. Os passos incertos dos homens os levam a seus infortúnios mais depressa do que o determinado. Devem, quanto antes, entrar em vigília permanente, pois um passo em falso põe a perder uma programação elaborada cuidadosamente por grupos de espíritos que organizam as descidas de espíritos a este plano terra. Poderão, algumas vezes, ser modificados os planos assim tão intensamente. Sempre que a palavra invigilância fizer parte da vida do homem, ele precisa, o quanto antes, estudar-se profundamente para poder estar sempre em vigília constante, afastando assim ocasiões propícias a seus fracassos encarnacionais. Quando é que esse proceder deve começar? Quando o espírito se encarna, logo em seus primeiros anos de vida na carne deverá começar esse estado de permanente comunicação de identidade, corpo e espírito, para que todos os programas tenham êxito. Como depende também do corpo físico a obtenção do sucesso. Pois corpo físico é o veículo do espírito, ele se manifesta pelo seu estado físico, é com este que ele vive sua experiência de grupo e é por ele que pratica o amor ao próximo, dando sempre, com sua presença, a esperança e a fé. Corpo e espírito são uma só identidade? E por que não dizer que são? Formam uma personalidade espiritual de grande alcance, portanto, formam um elo inquebrantável, que dará passagem às suas manifestações, pois todo espírito se manifesta com seu físico por sensações, emoções, sentimentos destilados do espírito para o físico, para que ele tome forma e participe da vida dos encarnados. Portanto, espírito é corpo físico, como corpo físico também é espírito. Estamos vendo que um depende do outro, são produtos idênticos, embora se apresentem em estados diferentes. Que representa a vida para ambos. A oportunidade máxima de dar testemunho do amor do Pai entre os homens, pois é por essa prática que o amor circula formando uma grande cadeia de profunda identidade, que circula no mundo trazendo e levando benfeitorias para todos os dois planos. São idênticos os benefícios, como são também idênticos os deveres e obrigações, todos unidos, irmãos amorosos e penitentes, dando tudo e que trazem no coração, para que juntos galguem sempre posições mais desejadas para benefício do plano, e que juntos caminhem para a luz, a paz, o amor. Se você está entre os homens é porque o Pai necessita do seu trabalho. Esteja alerta. 63. Manifestações. Os que estão necessitando de amparo esperam um gesto seu e, nesse intercâmbio, haverá troca de bens maiores, que são o amor e a caridade, pois quem necessita também pode transmitir o amor como prova do amor do Pai. Estejam preparados sempre. As aparições são formas que atestam a existência da influência espiritual depois da morte física. Essas aparições só se dão com espíritos desencarnados propriamente dito. Não, aparições são manifestações do espírito, não querendo dizer com isso que ele esteja desencarnado, pois sua constituição é formada para que se apresente aos olhos dos encarnados e sua constituição fluídica assim o permite. Quando e como devem os encarnados,
espíritos aprisionados, encarar esses fenômenos simplesmente como manifestações, nada mais, pois nesse momento o espírito, fora do corpo físico, adquire muita sensibilidade e sente as reações dos encarnados, e também sente o choque de medo e pavor dos que o pressentem. Portanto, é preciso que exista controle dos que observam, conservando uma serenidade que também passe a ela, aparição, um mínimo de conforto. Quando é que se processam esses fenômenos? A qualquer hora do dia e da noite, basta que haja clima propício a esses fenômenos que, em princípio, assustam o encarnado, tanto o prevenido desses fenômenos quanto o que os desconhece propriamente. É preciso, portanto, guardar todo o controle para que esses espíritos, às vezes errantes, não sofram mais torturas por não serem compreendidos, e que o esforço despendido não se torne um esforço sofrido e um aumento de tormento daquele espírito. Como o espírito encarnado pode também se mostrar desse modo. Quando o corpo físico descansa, ele pode ter sua liberdade, e se projeta às vezes aos que ele ama ou de quem quer se aproximar, às vezes para algum chamado de atenção, às vezes por amor simplesmente. Mas se dão casos desse tipo que assustam o próprio encarnado, pois sua sensibilidade está fora do alcance desses momentos, e se apavora com o oculto. Todos creem, mas se assustam com a prova da existência do espírito, querem aparições quanto em manifestações outras. É preciso estar sempre atento ao mundo espiritual e oculto, é preciso saber senti-lo e receber suas manifestações, para que o intercâmbio possa auxiliar esses laços de afeto, e que se ajudem, pois só pelo afeto os espíritos se irmanam, caminham em direção da luz, da paz, do amor. É preciso ter a certeza de que o espírito é vivo, tanto encarnado quanto desencarnado. Ele é a essência divina. 64. Resistência. Os que estão dando testemunho do amor do Pai devem sempre dar com o coração contrito, pois estão distribuindo o cabedal mais precioso na face da terra. Assim estarão contribuindo para o melhor desempenho de suas encarnações. As acomodações no plano terra estão sendo sentidas em todas as camadas, tanto no físico quanto no etérico, sentimental e emocional. Muitas vezes o homem é assaltado por um mal-estar e não sabe definir essa situação, que não tem, aparentemente, causa fixa, apenas se sente em desequilíbrio, em desarmonia com seu meio e, consequentemente, com suas funções orgânicas. Quando correntes saturadas de vibrações negativas cruzam os espaços, muitas das vezes alcançam seu espaço, e, tomado assim de surpresa, o homem se desequilibra, mormente se ele se acha vulnerável a essas vibrações. E é nesse sentido que o homem deve manter-se ao viver, em alerta. Quando é que o homem pressente tal investida? Todos têm seu sentir pessoal. Muitas manifestações são sentidas diferentes, pois diferentes são também os graus de sensibilidade de cada um, e então os resultados serão diferentes, é evidente. Quando é que essas investidas podem ser evitadas? Evitadas simplesmente não podem, mas suavizadas, pois podem ser rebatidas se os homens estiverem preparados em seus sentimentos. Vejam que o gozo de sua integridade é importante. Ele deve estar sempre alerta, sempre em sua atenção, pois quando está descuidado é tocado violentamente e tirado do seu estado natural, saudável e harmonioso. O homem deve ter atenções especiais com seu proceder, pois está diuturnamente sendo assediado por essas correntes. Ele é um observador desatento e é preciso atenção. Quando acontecem essas investidas, o organismo físico se ressente. Porque não havia de o ser, pois corpo é também espírito, e espírito é corpo. Os dois estão em contínuo intercâmbio de sensações e estão dando presença no grande cenário que é o plano terra, palco de expiações. Seria tão proveitoso para o homem se ele estivesse sempre em atenção total, para que ele pudesse rebater e enfraquecer sempre essas correntes, pois quando ele está centralizado e harmonioso, esses malefícios não o atingem. E ele,
com seu poder, enfraqueceria essas correntes. E se todos fizessem esse trabalho de regeneração, elas enfraqueceriam e chegariam a um estado de simples vibrações sem alcance e sem destruição. Mas para isso seria preciso